Opa, e aí? Faz o seguinte, não sai desse vídeo, vê até o final, que vai me ajudar muito. Tô tentando bater a meta de 4.000 horas. E também, se puder, se inscreve aí, que eu tô também tentando bater a meta de 500 inscritos. Hoje eu vou estar falando sobre um novo mangá brasileiro que se chama Céu Azul. Eu tava vagando lá pelo Twitter, né, o Novo X, e encontrei esse mangá que foi feito por uma mulher ou homem, não sei decifrar, sei lá. A gente do Twitter é bem estranho, então eu não sei, né? Vou estar deixando aí na tela como eu encontrei. E vamos logo pra esse resumão do anime. Só lembrando, do anime não, do mangá. Só lembrando que o mangá ele ainda está em desenvolvimento e é só o primeiro capítulo que foi lançado, que é o 0/0, se não me engano, 0.0. E basicamente é isso, é só uma introdução pro mangá. Se for lá, consegue ajudar o projeto dela lá, deixa um like e eu vou estar deixando o aplicativo que dá pra ler o mangá. Bom, o nosso mangá vai começar na aparição de dois aventureiros para tentar derrotar um chefão que basicamente é o rei dos ratos. Eu não sei se esses ratos são literalmente humanoides e tal, ou se são uma representação de alguma população, por exemplo. E basicamente vai ser introdutora para esses dois personagens que vão encarar esse primeiro capítulo. Eles não têm nomes em específico, mas são citados como aventureiros. Esse da direita a gente vai chamar de cavaleiro e o da esquerda a gente vai tratar como se fosse um mago, já por causa dessa máscara da peste e tal. Assim que eles entram no castelo, eu suponho que seja um castelo, eles encontram, ao invés de encontrar esse rei rato, eles basicamente encontram essa filha que diz ser o, a filha do rei, no caso, e está sentada no trono, supostamente esperando por esses aventureiros. E basicamente ela propõe uma charada para esses aventureiros para eles encontrarem na próxima fase, na próxima sala, o Rei Rato, que diz que se completarem a charada, ela liberar o caminho e eles poderão passar. Nesse meio termo, acaba aparecendo meio que a avó dessa filha desse rei, né? E acaba atrapalhando um pouco. Os aventureiros até dão em cima um pouco dela. E basicamente ela fica muito brava e ela começa a planejar alguma coisa e tacam eles no caso, num calabouço, numa prisão que incrivelmente essa prisão, passando um tempo lá, eles provavelmente eu cito que talvez eles tentassem fugir, mas não conseguissem. Eles tentam, mas não conseguem. E observando mais algumas coisas, eles veem itens mais ou menos inúteis pelo caminho. Só que de repente eles vão explorando mais o local e discutindo entre eles, mas acontece que a parede do local, que é mágica, começa a falar com eles e de uma forma mágica diz que se eles encontrassem um item que defina eles, eles vão conseguir sair dessa prisão. E basicamente eles vão encontrando itens, como por exemplo um relógio sem ponteiro, um mapa de lugar nenhum, um biscoito sem sabor, um caderno com as folhas coladas e um guarda-chuva só que sem armação, no caso só com a armação. Basicamente é isso que eles vão encontrando e a cada item que eles vão encontrando, eles vão virando para a parede e falando: "Nossa, isso aqui me parece comigo", tipo como se estivesse chutando a resposta para esse enigma. E basicamente eles vão tentando, vai se passando dias e dias e o contexto filosófico que vai estar passando nesse capítulo inteiro é sobre o que a gente é, o que nós somos. E basicamente é uma pergunta que devemos nos perguntar, já que
É uma pergunta bem relevante e também muito filosófica, se for olhar para esse ponto. Bom, e depois de um tempo, vai se passar mais um tempo, como aqueles outros 5 dias, e vai aparecer a frase mais legal que eu vi nesse mangá, que é: mais um tempo se passou, o sentido de tempo também se tornou inútil. Refletindo as peças e itens que eles vão encontrando que supostamente são inúteis, para exemplificar essa tese, eles vão se perdendo no tempo e basicamente quando eles se perdem no tempo, eles vão achar que as coisas em volta dele são inúteis, algo que a gente acontece e faz diariamente, provavelmente nas nossas vidas. E não quero levar isso para um conceito mais teológico e falar sobre religião, mas sim, a gente acontece isso toda hora. Por exemplo, para os cristãos, a gente deixa de acreditar no nosso Deus por um período de tempo, achando que tá tudo bem, e eu acho que não, né? Mas eu não quero entrar nesse tema. Mas, por exemplo, na vida, a gente deixa de olhar para as coisas importantes para se livrar e olhar para as distrações. Basicamente é isso que ele vai tentar retratar nesse mangá. E depois de um tempo, esses guerreiros, esses aventureiros acham a forma de sair daí, que basicamente eles começam a desenhar. No caso, o cavaleiro ele começa a desenhar na parede e tiram algumas dúvidas e acham uma pedra que o mago se identifica. Não é descrito o que tem nessa pedra, mas basicamente é algum texto que eles leem e basicamente clareia a mente deles. Não é certo se foi aquele objeto que clareou a mente deles ou foi só eles imaginando algo, já que eles já estavam há décadas nesse local. E basicamente eles dizem que tudo naquele local tinha algum valor e nada era realmente inútil, caindo na real. E de repente aquilo que estava fechado se abre e eles vão a caminho da Rainha dos Ratos, Rainha não Princesa dos Ratos, que é a filha do rei, e busca por vingança. E basicamente é isso que acaba o mangá, ou esse capítulo no caso. Mas temos um breve spoilerzinho de como vai se iniciar essa obra, já que isso aqui foi só um episódio introdutório, só para a gente entender mais sobre. E basicamente é apresentado dois personagens, que são esses dois que vão estar aparecendo na tela. Um, ele tá trabalhando e capinando pelo jeito, ou plantando alguma coisa, que é o nosso protagonista. E o outro é o pai dele, que tá carregando alguma coisa nas costas. E basicamente é isso que se acaba com eles indo comer, eu acho. Já que tá meio burrado ali, eu não entendi muitas falas deles. Mas o protagonista diz que vai ir pra algum lugar. Então eu supostamente acho que é pra almoçar ou pra comer alguma coisa. Provavelmente é isso. E assim, acabando esse primeiro capítulo, se pode se dizer assim, uma introdução, né, para esse mangá. E considerações finais que eu vou estar falando agora. Eu definitivamente me surpreendi com esse mangá, já que era algo que eu não esperava tanto. Foi algo que eu achei meio uma obra bem filosófica, no caso. E eu achei ela bem que tem uma oportunidade de crescer. Eu acho que ela não vai estourar tanto, igual eu imagino, mas ela parece ser boa e parece ser inspiradora para outras serem criadas. Eu não sei se é o primeiro projeto dessa pessoa criando mangá, mas a ilustração tá boa, a história tá boa e o aprendizado também dessa obra tá maravilhoso. E eu espero tudo de bom para essa obra. E basicamente foi isso o vídeo. Valeu aí se você ficou até o final. O vídeo foi mais curto do que o comum, mas basicamente foi isso. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para me ajudar. Eu tô priorizando mais o que você se inscreva do que deixe o like,
porque tô precisando mais de inscrito, né? E se conseguir, é claro. Mas é isso, valeu e até a próxima.